Oi, quinto ano. Vamos para mais uma aula? A notação musical. A composição da música é um trabalho tanto mental quanto artesanal. Nesse aspecto, é semelhante ao trabalho da escultura de composição, mas seu material é diferente. Na música, o material utilizado é evento sonoro e ele é invisível. Para compor uma música, é preciso acionar as experiências de audição e produção musical, lembrar-se das qualidades do som que já conhecemos, elaborar possibilidades e sons que imaginarmos e organizar esse material de maneira que resulte uma composição musical que expresse a nossa intenção. O evento sonoro tem suas qualidades e elas podem ser descritas por meio de sinais convencionais para representar. Observar e pensar. Observe a partitura da tocata do Trenzinho do Caipira na página seguinte e verifique como ela é organizada, alguns de seus sinais e a função deles. Fique por dentro. Toda a forma de notação da organização da composição musical pode ser considerada uma partitura. Os sinais convencionais mundialmente conhecidos são os da grafia da música ocidental. Então, aqui na página 34, vocês têm a partitura do Trenzinho do Caipira. E aqui vocês vão ver que a gente tem uma explicação com as numerações. Então, enquanto eu vou falando, vocês vão acompanhando o que é cada item, olhando aqui na partitura, tá ok? Os elementos da partitura ocidental são pauta ou pentagrama, conjunto de 5 linhas horizontais e 4 espaços paralelos entre si, em que se alocam os sinais da grafia da linguagem musical. Figuras positivas, escritas dentro e fora das linhas e dos espaços do pentagrama, indicam a presença do som. Figuras musicais negativas, escritas dentro e fora das linhas e dos espaços do pentagrama, indicam a ausência do som. Crescendo, trecho da música que deve ser executado de maneira que a intensidade aumente gradativamente. Diminuindo, trecho da música que deve ser executado de maneira que a intensidade diminua. Sinais musicais de dinâmica 6 e 7 indicam a intensidade da execução do som. Quando o símbolo representado é o P, o som deve ser executado com intensidade fraca. Se for o F, o som deve ser executado com intensidade forte. As figuras musicais só se tornam notas musicais quando estão no pentagrama com a clave. A clave é notada no início do pentagrama, sempre do lado esquerdo. Existem outros tipos de clave, e esta, que está aí na partitura, é a clave do Sol, usada para indicar os sons agudos e parte dos sons médios. Compasso. Divisão do tempo total da música em partes de tempos iguais. Os dois números sobrepostos indicam a fórmula de compasso. O numerador indica a quantidade de tempo em cada compasso e o denominador indica a figura musical que vai valer em um tempo de compasso. Vamos saber mais sobre a relação da fórmula de compasso e as figuras musicais nas próximas aulas. Barra final, uma linha fina e outra grossa na posição vertical, indica o fim da música. Vírgula, sinal que indica o momento adequado para respirar. Acento, sinal da grafia musical que realça o som com precisão. Ponto de aumento, ponto colocado à direita da figura musical, acrescentando metade do valor de sua duração. Ligadura, linha curva que une duas figuras musicais de alturas iguais, prolongando sua duração. Página 36. Sempre que o indicador da fórmula de compasso for o número 4, a figura que vale um tempo será a semínima. Só sabemos o valor relativo da duração entre as figuras musicais de uma partitura seguindo a fórmula do compasso. Na partitura de O Trenzinho do Caipira, a fórmula de compasso é 2/4. Essa numeração informa que esse é um compasso binário. Ele indica que cada compasso deve durar 2 tempos e a figura musical semínima vale um tempo. O numerador 2 indica quantos tempos preenchem o compasso. O indicador 4 indica qual figura musical vale uma unidade de tempo. Na fórmula do compasso 2/4, a figura musical que vale um tempo é a semínima. Nesse caso, a figura musical de maior valor é a mínima, que preenche os 2 tempos indicados pelo numerador em um compasso. A mínima preenche
2 tempos, que é igual a um compasso inteiro. A semínima vale 1 tempo, metade de um compasso. A semínima pontuada vale 1 tempo e meio, 3/4 de um compasso. E a colcheia vale metade da semínima, ou seja, metade de um tempo, 1/4 de um compasso. Bom, gente, como eu não sou professora de música e estou passando essa teoria para vocês, eu trouxe um especialista para explicar para vocês. Vamos lá? Então, ele começa a explicação lá da parte musical falando sobre fórmula de compasso, que seria o quê? Seria um número que sempre quando começa uma música ele vai aparecer. O número de cima indica quantos tempos eu vou ter em cada compasso, que seriam aquelas divisões menores da música, por exemplo, em barrinhas, assim, sabe? E o de baixo indica qual figura vale um tempo. Então, o que eu acho importante no primeiro momento? Pra gente o que interessa é o número de cima, entendeu? Que é a ideia de quanto a gente vai ter que contar para fechar cada partinha da música. No caso aí ela fala do trenzinho do caipira, que está escrito em 2/4. Então a gente vai pensar sempre em 2 tempos, entendeu? 1, 2, 1, 2, por aí vai. As figuras, o que acontece? É uma relação matemática, entendeu? E daí o que a gente vai ter que pensar? Tem o nome das figuras ali. Quando a semínima vale 1 tempo, a mínima vale o dobro dela. E depois a semibreve vale o dobro da mínima. Então, por exemplo, é uma questão de duração. A semínima vale 1, a mínima vale 2 tempos e a semibreve vale 4 tempos. A colcheia já é uma coisa um pouquinho mais difícil. Seria o quê? Ela vale metade da semínima, entendeu? Mas eu sempre trabalho da seguinte maneira, que a semínima vale 1 tempo. Então sempre o número pra gente de baixo vai ser 4. O de cima indica quantos tempos tem em cada compasso, como eu falei anteriormente. Aqui eu coloquei alguns exemplos porque eu não tenho lousa, eu não sei se vai ficar certo. 2 e 4. Quantos tempos tem em cada compasso? 2. Embaixo a semínima vale 1 tempo. Depois aqui eu coloquei 4/4. 4 tempos em cada compasso. Depois aqui 3/4. 3 tempos em cada compasso. E sempre a semínima valendo 1 tempo. Isso aí dá para até subentender alguns tipos de música. Por exemplo, a valsa ela tem uma ideia ternária, entendeu? De 3 tempos por compasso. Dá para pensar um pouco diferente, mas pra gente cabe dessa forma por enquanto. Ó. Seria isso aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No caso, o tempo forte é 1. Vamos lá, vou tentar dar um exemplo aqui com as figuras. Ó. O que a gente tem que ter como referência? Que a semínima pra gente vale 1 tempo. Qual que é a semínima? Essa daqui, ó. Essa daqui. Então, segundo a relação matemática, se ela vale 1 tempo, essa aqui vale 2. Essa daqui vale 4 tempos. A colcheia vai valer metade da semínima. Certo? Daí, como que a gente vai fazer? Vai tentar... eu vou tentar exemplificar isso daqui através de pá, que é o que eu faço geralmente na escola, para eles falarem pá, 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 entendeu? Só para ter a ideia de duração. Uma semibreve aqui, ó. Vou contar até 4 e a gente vai fazer, ó. 1, 2, 3, 4. Pá, 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 pá. Daí, quem ficar bravo por causa do pá, posso falar a altura da nota mesmo, sol, no caso aqui. Sol, 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 sol. Uma questão matemática. Ele fala ali também em figuras positivas e negativas, né? O que seria positivo é quando tem a nota e a gente tem que tocar isso, e negativa seriam as pausas. Por exemplo, numa semínima eu falo a nota ou falo pá. Na pausa eu fico quieto durante um tempo. Daí, como que eu faria para tocar isso, ou falando pá? Eu vou contar até 2, que é a ideia que ele fala aí do compasso do trenzinho do caipira, né? Então sempre seria isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Eu vou tocar, pensando nesse andamento aqui, nesse pulso que eu tô fazendo, eu vou tocar aqui um acorde em mínima, né? Que são 2 tempos, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Agora eu vou tocar em semínima, que cada nota da minha mão aqui vale 1 tempo, ó. 1, 2, 1, 2, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí vai.
Agora eu vou dar um exemplo da colcheia, que seria metade da semínima. Seria isso aqui, ó. Eu vou pensar assim, ó. Toda vez que eu bater o pé é o número 1 e a hora que eu subir o pé é o E, que seria um contratempo. Então seria assim, ó. 1 E, 2 E, 1 E, 2 E, 1 E, 2 E, 1 E, 2. Agora eu vou fazer todos de uma vez só. Vou fazer mínima, semínima e depois colcheia. 1, 2, 1, 2, mínima. 2. Semínima. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Colcheia. 1 E, 2 E, 1 E, 2 E, 1 E, 2 E, 1 E, 2 E. Daí, à medida que você vai combinando essas figuras, você vai tendo um ritmo, entendeu? A ideia é essa aí. Na página 38, há várias possibilidades de combinação entre as figuras musicais positivas e negativas para preencher o tempo do compasso, de maneira que a soma do valor do tempo de cada figura que o compõe resulte em 2 tempos. Veja os exemplos. Então, se a gente pegar o valor de cada nota musical e somar aqui, a gente tem vários exemplos dando os 2 tempos que são necessários. Página 39, para casa. Bom, gente, tudo que eu expliquei, tudo que eu já fui indicando, tem aqui na coluna 1. Então, vocês vão olhar na primeira coluna o que é e vão ligar a resposta correspondente. Ah, mas como eu vou saber? Vai voltar lá ou vai ver no vídeo e vai fazendo essa ligação da imagem com cada uma das figuras musicais. Tá ok? E agora, no final, eu vou colocar um vídeo de algumas crianças já praticando os tempos da música. Porque às vezes pra gente parece que é algo tão complicado, mas a hora que a gente vai ver já é algo que tá no dia a dia. Então tem um vídeo de umas crianças praticando um compasso aí, e esse compasso, ele seria 4x4. Olha lá, gente, segunda linha, hein? 1, 2, 3, 4. Sol, 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 sol. Bom, gente, eu sei que é um conteúdo um pouquinho complexo, tá? Mas não se preocupe, vocês dominam isso já, deu para perceber. E por hoje é só. Beijos, até breve.